Conversas de Sucesso. Apresentação: Rogério Mendelski. Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais uma audição do nosso programa Conversa de Sucesso. Estamos na frequência de 101,3. O nosso sinal está também no nosso site, radioguaíba.com.br. Nossa equipe de trabalho hoje, na Central Técnica e na mesa de áudio, o Jorge Brum, o Luciano Vargas e o Cleiton Lopes. A produção do programa é do Otto Bed, na gerência de jornalismo da Rádio Guaíba, Rafael Sequim, e na direção geral, Claudinei Girotti. O nosso entrevistado de hoje, advogado e economista, sócio da NTA Advogados, foi vice-presidente da Comissão Especial de Energia, Mercado de Capitais e Infraestrutura da OAB Seccional do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia, presidente do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, Lidergues, gestão 2025-2027, e professor titular da Unicinos. Estamos cumprimentando o professor Manuel Gustavo Neubart Trindade. Prazer em recebê-lo aqui, doutor. Prazer é todo meu, Mendelski, é uma grande alegria estar contigo, como disse, não é? Sou um ouvinte assíduo e não é de hoje, é de muitos anos, né? Então, uma alegria estar aqui. Então tá. Bom, professor titular da Unicinos, lidando com dados de economia, mercado de capitais. Eu vou começar perguntando do efeito Trump, não tem como fugir da conversa. Gostaria de ouvi-lo. Como é que o senhor está vendo essa crise toda aí? Perfeito. Justamente, não é? O chamado tarifaço que o governo Trump começou agora, justamente nesse segundo mandato, é algo ainda muito recente. Exatamente. Pensando, não é, em termos históricos e passíveis de se avaliar, mas, sem dúvida alguma, é uma mudança muito impactante, não é? Sobretudo agora, em relação ao Brasil, onde foi anunciada esta tarifa, então, de 50%, ao certo, ninguém sabe quais serão os efeitos. Mas, vamos lá, ainda há muito o que acontecer e se espera, não é, do governo um mínimo de habilidade diplomática para negociar. Mas isso, obviamente, dependeria de uma postura o mais técnica e objetiva possível, afastando-se discussões meramente ideológicas ou políticas, como parece estar, em alguma medida, se inclinando a isso. Uhum. Pois é, porque nós estamos vendo aí, está parecendo pelo menos, porque todos os países atingidos com esse tarifaço do Trump, que ele fez ele jogou a tarrafa, né? Ele pegou todo mundo. Todos os países estão negociando com ele. Todos, né? Pelo menos os principais, China, Inglaterra, Reino Unido, Índia, Japão, enfim, as grandes potências que foram, a comunidade europeia agora essa semana. Então, e o Brasil parece que está fora, parece que está com um passo errado nisso. Recalcitrante a negociação, não é? Sem dúvida, Mendelski, o que a teoria econômica indica, não é? Quanto menor for, não é, a imposição tarifária, quanto mais livre for o comércio, melhor para a humanidade. Sem dúvida. Isso é um ponto pacífico, ninguém discute. Claro. Ocorre, evidentemente, que os diversos países estão, obviamente, disputando melhores posições. Claro. E os Estados Unidos, até pouco tempo atrás, tinha como muito vantajosa, não é, uma posição no comércio internacional, porque obviamente também exportava muito de produtos com maior valor agregado, especialmente do ponto de vista tecnológico. Exatamente. Só que o que se observa na atual conjuntura mundial? Por exemplo, a China, que é talvez o seu grande adversário comercial, se desenvolveu muito, não é? Inclusive do ponto de vista tecnológico. E aquilo que ele exporta para o mundo inteiro, realmente, já é muito significativo e impacta fortemente os Estados Unidos.
E veja, talvez na pandemia isso se tornou muito claro para o mundo inteiro, não é? Porque, vamos lá, se percebeu que muitas vezes quando ocorreu com diversos produtos, como era o caso dos respiradores, né, que não se podia mais, pelo menos no primeiro momento, importar da China, a gente percebeu o grau de dependência que o mundo tinha deste único país, não é? E os Estados Unidos, obviamente, não foi só nesse momento, já percebia, até pelos efeitos que há internamente, que também o comércio internacional dos Estados Unidos com o resto do mundo já não lhe era tão vantajoso quanto foi outrora, não é? E o governo Trump, então, não é, ao assumir o segundo mandato, começa já com vamos dizer assim, não no sentido pejorativo, não estou aqui fazendo juízo de valor, mas com uma narrativa de que seria necessário, então, fortalecer o mercado interno. E não é só com o Brasil, isso é importante deixar bastante claro, né? Porque agora parece que é só com o Brasil. Não, anunciou com diversos países. Por exemplo, em relação à China, que é o seu principal adversário comercial, inclusive foram anunciadas tarifas na ordem de 120%. Mas que mesmo a China, que é um país, obviamente, imensuravelmente maior economicamente que o próprio Brasil, o que fez? Negociou, não peitou de frente e já observamos hoje tarifas lá na ordem de 30%. Então, o Brasil, que é um país grande, é o país que nós amamos, mas economicamente tem que se postar e compreender a diferença de forças que existe hoje e buscar uma negociação técnica, objetiva e deixar de lado totalmente posições político-ideológicas, bravatas, não é ser, em hipótese alguma, subserviente, mas sim objetivo, estratégico e buscar o que é melhor para o nosso país e para o nosso povo. Não é? Nós tivemos agora um exemplo, agora recente, com o México. A presidente do México é uma mulher de esquerda, né? Mas ela viu, e o Trump foi muito duro também com relação ao México. O tráfico, o migrante ilegal, o clandestino, etc. A fronteira do México não pode servir de trampolim para o ingresso de bandidos, traficantes, etc. E ele foi duro, taxou o México. Ela foi negociar, um dos pedidos do Trump era uma maior vigilância da segurança pública, da segurança até nacional do México na fronteira. Ela mandou 10 mil soldados para lá. Aceitou, negociou e baixou a tarifa. Porque se trata exclusivamente de uma negociação político-diplomática, me parece, né? Você não pode usar a bravata, não pode usar a linguagem baixa, a linguagem que não é a linguagem entre pessoas civilizadas. O presidente Lula oferecendo jabuticaba para o Trump. Vamos comer jabuticaba, vou jogar truco. Exatamente. Poxa, a vida não é essa. Estou esperando um telefonema dele, mas vai ficar esperando. Ele acha que o Trump vai pegar o telefone e vai ligar para ele. Tinha que partir o contrário, né? Pelo jeito, né? Tinha que ser um entendimento diplomático, um acerto da diplomacia. Quem sabe vamos conversar, que dia tal, mas isso não está acontecendo. Né? Não está acontecendo. Né? Tanto é que muitos não acreditavam que iríamos chegar tão próximo agora da vigência efetiva dessa tarifa e que não houvesse pelo menos algum tipo de avanço. O que nós observamos e o que são as notícias que chegam até nós é que basicamente não houve qualquer tipo de diálogo. Nenhum contato. Isso é muito preocupante porque está colocando os interesses do nosso país e vamos dizer, da população de modo geral, muitos setores da indústria, do agronegócio que produzem, geram riquezas, geram empregos que estão em risco. Falando a respeito disso, até estava justamente também numa entrevista aqui na Guaíba com o Gutierrez e perguntou, mas ele muito bem fez a pergunta, mas ainda existe alguma chance de não se aplicar as tarifas? E eu disse, é muito remota, mas ainda que não viesse a ser aplicadas,
os efeitos econômicos já aconteceram, porque os agentes econômicos, vejam, eles não apenas reagem aos fatos, mas sim à expectativa de que possa acontecer. E como já se estabeleceu, então, agora não precisa mais mudar nada, como já se estabeleceu uma situação em que tudo indica que a comunicação é truncada, que há essa falta de habilidade negocial, que não há uma mínima afinidade comercial, já se percebe que enquanto estiver esses governos que lá estão, não é? Digo, tanto por parte dos Estados Unidos como por parte do Brasil, nós não teremos uma relação muito frutífera, muito exitosa. Isso é muito ruim para o país. Veja os efeitos. Semana passada, um grande frigorífico gaúcho, exportador de carne de primeiríssima qualidade para os Estados Unidos, através de um grande grupo exportador, a Marfrig, que é um grande grupo, a Marfrig suspendeu a compra de 11 mil toneladas de carne na semana passada. Olha, não quero mais porque eu não sei como é que vai ser, como é que eu vou mandar essa carne para lá. Já tem os efeitos, né? Exatamente. Estou citando um exemplo só no setor de alimentos, carne, mas tem outros. A Taurus está pensando se ficar mesmo e levar sua fábrica para lá para os Estados Unidos. Eles têm uma planta lá, eles tinham uma planta lá há muitos anos. Eu estava na embaixada dos Estados Unidos, lá do Brasil nos Estados Unidos, lá em Washington, e na época o diretor-presidente da Taurus era o Murgel, não sei se era Jorge, era o Murgel, e ele me disse: olha, Rogério, nós temos uma fábrica na Flórida, um dia eu vou te convidar para visitar, nós estamos fabricando metralhadoras portáteis lá, acredito que seja esta planta ainda, mas já houve essa posição bem definida. Se continuar, nós vamos para lá. Quantos mil empregos em São Paulo? Exatamente, produção de área lá, tu é professor da Unicinos. Exatamente, acaba impactando em todo o ecossistema, não é? E já está impactando. Quantos investimentos, não é, deixam de ser feitos até mesmo pela simples insegurança que se gera, não é? Quando se vê que há governos, não é? Então, até para que não pareça aqui que estou pendendo de um lado a outro, mas olha só a insegurança que se gera, o desestímulo que se gera quando nós temos governos com perfis mais ideológicos que efetivamente objetivos voltados a, sim, de forma muito técnica, obter o que é melhor para o país. E esta, vamos lá, negociação diplomática não seria até das mais difíceis, porque do ponto de vista efetivamente quantitativo, numérico, objetivo e técnico, os dados que nós temos é que o comércio entre Brasil e Estados Unidos, ele é importante, ele é significativo, mas também ele é bastante interessante e até mesmo, de algum modo, vantajoso aos Estados Unidos, porque obtém-se uma, vamos lá, relação superavitária. Exatamente. Então, é óbvio que interessa muito mais ao comércio para o Brasil, mesmo sendo dita superavitária, o Brasil depende muito mais de um modo geral, do ponto de vista tecnológico, tudo. E é um mercado muito importante, mas por estes dados, então, serem objetivamente interessantes aos Estados Unidos, seria uma negociação, não vou dizer tranquila, muito longe disso, mas com fundamentos técnicos, não é? E o que nós observamos, não é, apenas são bravatas, são, não é, muitas vezes frases sem sentidos e até mesmo algumas provocações. Isso não tem nenhuma possibilidade de amaciar, digamos assim, as relações. Pelo contrário, elas vão se agravando, porque vira assim briga de rua. Quase no linguajar. Exatamente. Você não tem um entendimento civilizado, diplomático. E o Trump também é pavio curto. Também tem esse perfil, esse não perfil é? Dele falastrão, não é? E caricato. Às vezes até realmente beira a caricatura pela forma como ele se expressa. Exatamente. Pela forma, aqui sou eu que mando. Aquilo que ele fez com o México, voltando ao assunto, mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, né? Exato. Não tem nenhum sentido isso aí. Não. E querer transformar o Canadá no 51º estado americano.
Né? Você vê que ele também parte para o terreno da galhofa. Sim, sim. Mas sabe, Mendelski, não é? Eu concordo plenamente, mas eu até pondero algumas vezes se não seria, em algumas hipóteses, um comportamento estratégico. Tá? Sim, não tem dúvida que isso tudo que é dito, mesmo em tom de galhofa, tem um componente estratégico lá por trás. Exatamente. E sabes que há, não é, uma área, não é, da matemática que também envolve a economia, chamada de teoria dos jogos. Não é? Inclusive rendeu diversos prêmios Nobel, entre eles alguns muito conhecidos, como é o caso do John Nash, que inclusive houve um filme, não é? Com Oscar. Claro, né? Excelente filme. Se eu não me engano, era uma mente brilhante, algo do tipo. Uma mente brilhante. Então, realmente, a teoria dos jogos é, não é, um método científico muito desenvolvido para analisar situações de interação estratégica, seja entre empresas, entre, vamos lá, indivíduos, numa negociação. Entre países também. Né? Exatamente, entre países, inclusive em guerra. Né? E inclusive em guerras comerciais. E o que tudo indica é que este comportamento, e há um artigo, inclusive, muito bem escrito por um professor, colega meu, aqui do Rio Grande do Sul, professor Cristiano Carvalho, que analisa por essa ótica, não é? Porque muito se diz que o comportamento do Donald Trump seria totalmente irracional, e talvez não seja. Talvez ele se utilize desta figura, não é, quase caricata, para transmitir algumas mensagens, né? E existe dentro da teoria dos jogos, né? Existe o jogo chicken game, usando aqui a expressão em inglês, né? Numa tradução livre ficaria ruim dizer o jogo da galinha, mas não é. É mais aquele para descrever aquelas situações em que um dos jogadores, vamos dizer, daqueles que estão disputando, fazem um comportamento que parece racional para que a outra parte fique desestimulada a enfrentá-lo ou tenha uma postura mais cautelosa, né? Lembra aqueles, isso nos Estados Unidos é comum, aqueles jogos, né? Pelo menos a gente vê nos filmes em que quem é o mais corajoso acelera o carro mais próximo do desfiladeiro, né? Para mostrar a coragem. Quem é mais louco, por assim dizer. E talvez o Trump, né, utilizando-se dessas bravatas que vai anexar, está dando alguns sinais, por exemplo, não é? Olha, muito se fala da China ocupar Taiwan, olha, eu estou aqui também, eu sou forte, eu tenho poder e eu posso também tomar atitudes vistas pelos outros como supostamente irracionais. E nesta negociação entre Estados Unidos e resto do mundo, isso não é descartado. Não é? Vamos tentar, evidentemente, que eu não estou aqui validando o comportamento, não é? Como eu disse no início. De acordo com a teoria econômica mais consolidada, mainstream, todo protecionismo ele é ruim. Sim, mas a gente pensaria que todo protecionismo é ruim num cenário utópico em que todos não se impõem tarifas. É como a guerra, não é, fiscal que existe entre os estados num país. De certa maneira, é isso aí. Não, então eu não vou impor. Bom, mas se os outros trazem benefícios melhores, é como aconteceu no Rio Grande do Sul, as empresas vão para outros estados. Nos Estados Unidos não é diferente. Protecionismo é ruim para o comércio internacional, isso ninguém discute. O melhor é que não houvesse taxa nenhuma. O fato é que a comunidade internacional impõe-se reciprocamente melhores ou piores condições para o comércio internacional. E isso aí, de certa maneira, estabeleceu um ordenamento jurídico para se discutir isso aí. Tem a Organização Mundial do Comércio. Exatamente. É uma entidade que regulamenta isso aí e que, vamos dizer, um lugar comum, o algodão entre os cristais na área tarifária. Vamos negociar, vamos tirar um pouquinho aqui. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, o Chicken Games, mas na verdade,
o Trump deu um rugido de leão, como se tivesse o território aqui. Agora tem gente cuidando. Exatamente. Então, aquele rugido que pode aumentar ou não de intensidade, mas marca uma posição, né? Exato. E veja, ele anuncia tarifas muito elevadas para todos os países e depois vem reduzindo por meio de negociação. Foi o que aconteceu com a China. O impacto foi tão grande. Imagina se ele fizesse, não é? Vamos pensar assim, será que ele conseguiria efeitos tão benéficos que foram, pelo menos até agora, não estou dizendo na economia real, estou dizendo em termos de negociação com os demais países. Sim. Que isso vai levar tempo para que a gente consiga efetivamente mensurar efeitos. Claro. Mas se ele ficasse anunciando, não, vou aumentar em 5%, em 10%, não, ele colocou a régua lá em cima, apavora todo mundo e vem buscando... Foi tão impactante que o próprio Xi Jinping meio que levou um susto. Todo mundo, o mundo inteiro. Mas vamos para a negociação. Exatamente. Primeiro momento houve uma resposta à altura, também vamos taxar. Tá? Exatamente. Dito isso, agora vamos. Exato. Então, vamos sentar para negociar. Exato, então, eu não estou validando o comportamento dele, mas vamos lá, alguém que chega, né, pela segunda vez né, à presidência dos Estados Unidos, um empresário que pode-se dizer o que disser, né, obteve um sucesso, né, da forma como obteve, mas obteve, não podemos dizer que ele seja totalmente louco ou que não seja inteligente. No mínimo, ele é um bom negociador. E estamos vendo pelas conquistas. Se isso, eu não estou nem discutindo se isso vai para os Estados Unidos ser bom ou ruim, isso só o tempo dirá. Mas que há sim estratégia por trás disso, sem dúvida alguma existe. Existe, porque ele, na visão dele, pelo que eu tenho lido também, ele viu que os dois governos, o do Obama e do Biden, foram governos que, de certa maneira, enfraqueceram aquela autoridade mundial que os Estados Unidos sempre se orgulhou de ter, né? O Trump ele é um nacionalista, tanto que esse foi o mote que o elegeu, né? Exatamente. Faça a América grande de novo. Exatamente, né? O MAGA, né? Com esse argumento ele se elegeu. Exatamente. É sinal que o povo americano estava esperando, digamos, essa retomada de uma posição que a China foi conquistando e hoje tem uma posição muito forte, né? Tem. E do lado de cá, alguém tinha que se levantar. Exatamente. Até digo, Mendes, que, vamos lá, não é? Os Estados Unidos, então, agora com essa mudança muito impactante que busca talvez retomar a posição de importância no cenário internacional, vamos lá dizer pós-Guerra Fria, não é? Sobretudo que os Estados Unidos, então, se torna a hegemonia talvez incontestável, o grande xerife mundial. Claro. Com o passar do tempo e com os governos, vamos dizer, anteriores, não é? Especialmente de orientação não é? Não republicana, não é? Vamos dizer assim, adotam um discurso em que parece que os Estados Unidos começa a perder um pouco essa postura de liderança mundial. Aquela influência que ele tinha, né? Exatamente. E a China cresce muito, não é? E cresce em silêncio. Inclusive, não temos a transparência, não é? Na China como temos, por exemplo, nos Estados Unidos, do ponto de vista institucional, de democracia. E vamos lá, chega-se um momento, não é? Eu acho que, eu até faço questão de usar acho aqui, não é? Ninguém sabe ao certo. Acho, penso, que isso torna-se muito evidente durante a pandemia, o grau de dependência mundial, porque valia a pena, né, Mendes? Bom, deixa lá, vamos importar, é muito mais barato, né? Deixa eles fazerem. Só que eles se desenvolveram tão rapidamente, atingiram um nível de desenvolvimento tecnológico que eles já estão competindo em algumas tecnologias de ponta, inclusive, por exemplo, que agora é a que mais se comenta, a inteligência artificial. Ah, e os Estados Unidos e o Trump percebeu, olha, nós vamos ficar para trás. E sabe, Mendes, que é aí que eu digo que penso, não é? Eu ainda não fui à China, não é? Eu gosto muito de viajar, já tive lá, eu não tive, conheço assim, muitas pessoas que foram, não é? Ainda não fui, conheço diversos outros países, até países do Oriente, não é? Mas estudo bastante essa realidade, especialmente do ponto de vista empresarial, industrial e tecnológica.
E, inclusive, vamos pegar como exemplo, isso talvez seja mais impactante, os veículos hoje elétricos que estão aqui pelo Brasil. Sim. Esse mercado é chinês. Ninguém vai tirar da China o automóvel elétrico. Isso é deles. Eu vou fazer uma afirmação talvez aqui muito dura. Eu tenho dúvidas que mesmo numa mudança de postura dos Estados Unidos, ele consiga conter este movimento em que a China talvez venha a se tornar uma supremacia para o mundo inteiro. Sem dúvida, eu também concordo. Vendo os automóveis deles, por exemplo, que chegaram ao Brasil, e eu conheço bem, o grau de sofisticação tecnológica, de qualidade e o preço que eles vêm praticando no Brasil e no mundo... Não tem concorrência, não tem como enfrentar. Tanto que os americanos não estão pensando muito em fabricar um carro elétrico. Eles sabem que tem essa concorrência. Eles vão continuar, quem sabe, no híbrido ou até mesmo no tradicional a combustão, aí, que vai ter sempre um mercado. Porque o mercado elétrico ninguém tira mais da China. Mendelski fala... Estou falando de automóveis, veículos, né? Exato. Observando, por exemplo, a indústria automobilística na Europa, não é? A própria Alemanha, que sempre foi, não é, o grande exemplo de carros de altíssima qualidade, não é, e sofisticados, estão ficando para trás, estão perdidos. Então, Mendelski, mesmo que agora tenhamos lá os rugidos do Trump, eu tenho alguma dúvida que se consiga conter esta supremacia que a China começa a esboçar. Essa área da indústria automobilística já tem que entregar para eles. Os americanos têm um outro patamar, que é a indústria da inteligência. Exato. A informática, o mundo cibernético, eles ainda dominam, né? Mas já estão enfrentando, lembraste muito bem, professor, a inteligência artificial. Exatamente. Já está pau a pau, como se diz. Exatamente. Né? Mas é nesse campo que nós vamos ter, quem sabe, uma luta por um mercado global, né? Exatamente. E também, vamos lá, não podemos deixar de considerar algo que é o seguinte, não é? As próprias teorias de crescimento econômico se fala muito em convergência de crescimento. Ou seja, num primeiro momento, quando um país não é tão desenvolvido e se, vamos lá, ensejam condições para esse crescimento é mais rápido, não é? Claro. Até que ele atinge os níveis de outros países. Exatamente. Também bastante desenvolvidos. E aí passa a ser um pouco mais lento, não é? Até porque muitas vezes a própria população se beneficia, se dá conta, por exemplo, dos seus direitos, como seriam direitos trabalhistas e sociais. Então, o que a gente vê na China, não é? Muitas vezes é o que... a ausência disso aí. Exatamente. Só aí já é um fator de concorrência difícil de você se equiparar a eles. Não Exatamente. Tem, né? Então, é possível que eles tenham crescido muito, talvez por não observar o que se observa em outros países, não é? Claro, onde há um mercado ainda com um maior equilíbrio. E regras muito rígidas. E mais rígidas, não é? Talvez eles agora comecem, não é? Quando esse crescimento também for compartilhado com a população de modo geral, isso então venha a impactar também, não no enfraquecimento, mas talvez num crescimento não tão rápido e venha observar aí maior competição. Mas o que se observa hoje, não é? Onde há um governo lá muito direcionado a buscar um crescimento, nem sempre talvez inclinado a observar maiores liberdades individuais, não é? A gente vê uma China crescendo muito e preocupando o resto do mundo. Muito bem. Passou rápido o nosso tempo, professor. Rapidíssimo, nem... Mas eu acho que dissecamos bem o assunto. Acho que ficou bem. Eu acho que os nossos ouvintes o senhor conseguiu dar uma forma didática, até porque é professor. Não, que isso, é uma honra aqui. Te agradeço muito, professor Dr. Manuel Gustavo Neubart Trindade. Muito obrigado pela sua presença aqui. Conversa de Sucesso chega ao final. Vamos desejando a todos os nossos ouvintes um bom fim de semana e segunda-feira temos um encontro aqui pela manhã no programa Agora. Bom domingo a todos. Até lá. Você ouviu
Conversas de Sucesso.